Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 23 de outubro, segunda-feira. Bom dia, Grazi. Bom dia, Isis. Bom dia, Mauro. Como é que estão? Tudo bem, gente? Como é que foram de final de semana? Todo mundo bem? Começar devagarinho, começando com Rubel. Essa música chama Bem. Bom dia, Natalina. Bom dia, Silvia. De onde tu é, Silvia? Silvia Graci. Como é que tá, Ana Paula? Bom dia, Delci. Agora eu vi o sobrenome da Delci ali, é Frick. Esse final de semana eu assisti um filme, A Vida do Livreiro A.J. Frick. Muito bom. Tem no Amazon Prime. Ah, de Porto Alegre, Silvia. Legal. Bom dia, Carla. Bom dia, Fran. E a Vida do Livreiro A.J. Frick. Muito legal o filmezinho, assim. Filme leve. Bom de ver, assim. Bom dia, Eliana. Bom dia, Ana Karenina. Tô começando devagarinho com uma musiquinha do Rubel. Silvia me conheceu no Retiro do SEB. Ah, essa Silvia. É que a foto é muito pequenininha. Ah, claro. Que bem. Bom dia Stanley. Bom dia, Conceição. Bom dia, Kátia. É que essas fotos de Insta eu não consigo ver. Muito pequena. Que bom, Silvia. Que bom que é tu. Então vamos lá, vamos seguir? Tem uma baita notícia para vocês. Deixa eu só pegar o livro aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, bom dia, Deni. Tudo bem? Então, enquanto o pessoal vai chegando, bom dia, Grácia. Logo já falo sobre a notícia boa. E então, seguimos essa semana com as nossas práticas, né? Hoje tardinha tem yoga aqui no espaço, às 17h45 com a Amanda Yogni, tá? Quem quiser fazer online e presencial, quiser experimentar uma forma diferente de fazer yoga com a Amanda. E aí na quarta-feira de manhã tem yoga de novo comigo e com a Amanda, e tem meditação comigo, no mesmo horário, 7h15 da manhã. Então a gente segue. Eu vou dar aula de meditação, gente, até novembro. Aí depois eu vou parar, ok? Vou dar um tempo. Também o pessoal está enlouquecido comigo já. Mas olha que notícia boa. Ontem à noite eu estava conversando com o Enio Burgos. Você sabe quem é o Enio Burgos, né? Da Bodhigaya. E aí ele mandou uma mensagem falando uma notícia muito legal, que dia 2 de dezembro, o Glenn Miller, né, o Lama Glenn Miller, que é deste livro aqui, é o 6 Yoga de Naropa. Vocês lembram que ano passado eu fiz a revisão desse livro para o Brasil. Então foi traduzido, a Bodhigaya entrou em contato comigo, o Enio Burgos entrou em contato comigo para eu fazer a revisão, né, para o português. E aí a gente fez, enfim. Esse livro aqui são os comentários de Tsongkhapa. É um baita livro, é um livro assim para estudar. Esse eu não consigo ler aqui porque ele é muito, muito difícil, assim. Não que vocês não entenderiam, é que daí fica chato a gente ficar lendo, né? É um livro para estudo particular, tem que estudar sozinho. E o Lama Glenn vai fazer práticas a partir de 2 de dezembro por 6 semanas, aos sábados à tarde. Fica gravado. Eu mandei ali no grupo da Sangha, né? Vocês viram? Até vou colocar no outro grupo também, Silvia. No grupo da mesa lá da Sangha, vou colocar lá. E aí essa prática que ele vai ensinar vai ser a prática do tumo. Até onde eu sei, é a primeira vez que ela será ensinada aqui para os brasileiros. Então, para vocês terem uma ideia dessa prática. Tá? Então, tumo é aquele calor interno que é gerado assim, na região do abdômen, mas ele não é só para gerar calor, ele é para gerar toda uma manifestação dos lungs, né? Então, é o início da prática para fazer os 6 yogas de Naropa. É assim, ó, não dá para perder, tá? Coloquei no grupo lá, eu vou colocar nos stories ainda sobre isso. Façam. Bom dia, mãe, tudo bem? Bom dia, Silvia, bom dia, Raquel. Então é uma grande oportunidade mesmo. Eu vou divulgar mais, eu recebi ontem à noite, já era bem tarde, e aí depois eu divulgo com mais calma, certo?
Se gostaram da ideia? Isso aí é uma grande notícia. Então a gente está aqui, ó, a lógica da fé, tá? Uma abordagem budista para encontrar certeza além de crenças e dúvidas. Foi feito pela editora, trazido para o Brasil pela editora Lúcida Letra. Quem escreve é a lama Elizabeth Nanguel. Feito? Vamos lá, onde é que nós paramos? Na página 19. Então aqui eu vou voltar aqui um pouquinho. No período entre eu receber essa instrução inicial e sua sabedoria começar a amanhecer em mim, eu tive que aprender e desaprender bastante coisa. Então o Lama Dzigar Rinpoche fez assim com os dedos para ela, né? Apontando os dois dedos, um apoiando no outro, e perguntou, né? Se a forma era 1 ou 2. E aí ela responde que a forma era uma coisa, mas ainda assim não poderia dizer que o triângulo era um 2. Então eu respondi, nem 1 nem 2, nem o mesmo nem separado. Então ela sacou a interdependência das coisas. Né? Ela tinha 20 anos, tá? Ela estava lá, acho que no Tibete, então ela era bem novinha ainda, ela já tinha isso nela, assim. Vamos seguir? Dei-me conta que havia adotado alguns pressupostos sobre espiritualidade, sem qualquer avaliação algumas crenças e dúvidas. Quando formalmente entrei no caminho budista, passei a ter de lidar com eles. Primeiro, e mais importante, eu observei uma compreensão equivocada em mim mesma que comecei a entender como sendo uma forma de fundamentalismo. Este fundamentalismo tornou-se visível em momentos nos quais senti que não havia espaço para questionamentos. Nesses momentos eu sentia que a fé era algo que supostamente deveria ter, que era esperado de mim como uma boa budista, que eu mantivesse crenças estabelecidas e sentisse uma certeza inabalável. E ainda assim, muitas perguntas surgiram, como por exemplo, o que eu deveria fazer quando não me sentisse inspirada por minha prática de meditação? Ou nos momentos em que, por mais que eu quisesse sentir compaixão, meu coração mais parecia uma semente seca. Ou quando alguém de minha comunidade espiritual fizesse algo que desafiava meus valores. Algumas vezes, o conflito que eu sentia era provocado pela linguagem rígida que eu encontrava na tradução de um texto, ou por um embate com a visão estreita de alguém. Bom dia, nega, como é que tá? Em momentos como esses, comecei a associar a fé a formas sutis do que se deveria ou não se deveria fazer. E algumas vezes a uma visão bem severa de certo e errado. Sempre que eu olhava para a minha experiência através dessas lentes limitadas, eu podia ver a vivacidade sendo drenada da minha prática espiritual. E isso me incomodava profundamente. Tudo isso subitamente me pareceu uma grande contradição. O Buda não havia encorajado, e isso é bem conhecido, seus discípulos a confiar em seu próprio processo de despertar quando ele lhe disse: não simplesmente acreditem naquilo que eu digo por respeito. Examine minhas palavras do mesmo modo que um ourives examina o ouro. Enquanto eu me debatia com os meus próprios ideais espirituais e dos outros, frequentemente me perguntava: onde foi parar aquela criança fascinada com o seu universo insondável? Isso é uma coisa que a gente não pode perder, né, gente? Essa capacidade de se espantar, de se encantar com as coisas. Assim. Esse final de semana eu comecei a estudar novas coisas que não tem nada a ver com budismo, tem a ver com empreendedorismo, sobre startups, sobre gestão de projetos, gerenciamento, coisas que não é bem... É o mundo que eu vivo, enfim, na arquitetura, mas não tão aprofundado assim. E estou me aprofundando. Né? Bom dia, Lu, que eu estou num processo muito complexo de consultoria que eu estou dando. Só para vocês terem uma ideia, o Bradesco vai construir um hospital em São Paulo para o Einstein operar, o Hospital Einstein.
e, e o Einstein contratou arquitetos americanos para fazer o projeto. E o Bradesco me contratou para ser o consultor. E aí eu estou avaliando o projeto destes, né, que tem uma sucursal no Brasil, naturalmente não são americanos, são brasileiros, mas é americano o escritório. E eu tenho que estar nesse mundo de uma forma mais técnica, assim, avaliar projetos extremamente grandiosos, um hospital gigantesco inteiro. E aí eu tive que voltar a estudar coisas que antes estavam muito distantes para mim, e faz sentido para mim isso tudo. E por que eu estou falando isso? Não é para fazer a propaganda. É para falar sobre a questão de estar sempre com esse fascinado como criança. Então, esse final de semana eu fiz uma consultoria com um CEO e aí pedi orientações sobre como chegar nesse outro mundo que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com minha consultoria, não tem nada a ver, não preciso disso para dar consultoria de arquitetura. A arquitetura eu conheço, arquitetura hospitalar. É para isso que eles me contrataram. Mas eu quero aprender. Eu quero aprender esse mundo fascinante, assim, como eles se comunicam, como é essa gestão de projetos, como isso é organizado com são dezenas de pessoas envolvidas, né? Dezenas de pessoas envolvidas e ali dando consultoria para isso. Mas como é que se organiza isso? Aí eu quero saber. E aí esse CEO me orientou, eu fui atrás dos livros, já encomendei, já comprei, já estou lendo, já estou estudando, como, sabe, tá fascinado pela leitura, fascinado porque é uma coisa nova que eu vou aprender. Entendem isso? A gente não pode perder essa capacidade de espanto, de encantamento das coisas, assim, não que fosse uma coisa que seja pesada. E eu tenho isso para o budismo, tenho isso para a arquitetura, tenho isso para o empreendedorismo, isso está em mim. E eu gostaria que vocês tivessem isso também, essa fascinação pelo aprender, seja o que for. Né? O tempo disse, né? Então, seja o que for aprender. Eu vou aprender, sei lá, macramê. Ter fascínio por isso, sabe? Fascínio por aprender. Eu fico muito... Me dá um livro novo, pronto, eu perdi o amigo, né? Porque eu fico no livro. É a curiosidade que nos move. Então ela vai dizer aqui, ó, onde foi parar aquela criança fascinada com seu universo insondável? Eu não deixo perder isso. Se perder isso, perdeu a fagulha, né? Perdeu aquele... Né? Perdeu a fagulha da existência, né? Bem, acontece que esses períodos de seca, os momentos em que supus que me faltava fé, porque eu não conseguia reconciliar meus ideais com minha experiência, sempre foram cruciais para que a maturidade espiritual acontecesse para mim. Desconfio que isso seja assim para você também. Pode ser que você sinta assim, como acontece comigo, uma ressonância com as palavras do teólogo alemão Paul Tillich, que disse que a dúvida é um elemento da fé. A Dani também diz ali, essa vontade de aprender que nos move. É isso. Tem que estar... Nossa, e hoje tem tanta coisa para a gente aprender. É beber no hidrante, assim. Né? A espiritualidade não tem qualquer utilidade se ela é contrária à vida tal qual a experimentamos. Convenhamos. Quando a realidade da vida está bem diante de nós, que utilidade teria o caminho espiritual se não dissesse respeito à condição humana? Que utilidade teria qualquer tentativa de passar por cima dos dilemas da vida em vez de olhar diretamente para eles? Então a meditação ela vai fazer com que tu olhe para as coisas. Tu olhe muito reto, assim, muito sem, né? Diretamente. Passei a entender que para que eu possa crescer como ser humano, com certeza tenho algum trabalho a fazer. Bom dia, Lucelena. Viver em graça tem exigido que eu olhe para as ideias que já sustentei sobre o que se deve ou não fazer em relação à espiritualidade, para que uma abordagem mais viva e direta possa surgir. E sim, eu inevitavelmente entro e saio da experiência da graça, mas o que sinto é que não me perco do caminho, se eu continuamente buscá-lo. De fato, posso mesmo chamar essa busca por graça de fé. Então a gente tem que ter fé. Eu tenho fé no conhecimento do budismo. Entende? Bom dia, Vera. Se a gente não tiver fé nesses ensinamentos, não tiver fé em si, né, a gente logo desiste. Minha mãe sempre dizia, a gente tem que ter, a gente tem que acreditar em algo.
É importante acreditar em algo. Aí agora que ela vai falar uns agradecimentos, que eu não vou ler, porque para nós não vai fazer muito sentido. Faz sentido para ela, né? E tá ótimo. E aí a gente agradece também essas pessoas que fizeram, que conseguiram fazer com que ela escrevesse esse livro. Né? A gente agradece em mente. Introdução. Bora lá então, todo mundo bem até aqui? Vocês querem comentar alguma coisa? Querem mandar algum recadinho do coração para alguém? Querem contar alguma... Querem falar sobre algum retiro que vai acontecer? Agora começa a acontecer um monte de retiro. Ó. Dia 1º a 8 de dezembro tem o retiro com lama, clássico, assim, do despertar da iluminação do Buda, que culmina no dia 8. E aí, esse retiro é maravilhoso, para quem quiser fazer lá em Viamão com lama Padmasambhava, esse é imperdível. Tenho até vontade de ir, mas a questão é tempo mesmo. Né? Mas vamos lá. Tem vários acontecendo. Alguém quer mandar algum recado aí? Não? A palavra que começa com F. Esse livro inteiro gira em torno da palavra fé. Você pode achar que já sabe o que ela significa. Alguém aqui tem dúvidas sobre a fé? Sobre o significado da fé? Eu tinha dúvida. Quando eu li esse livro, eu pensei, mas fé? Aí eu entendi a visão dela. Muito legal. Talvez pense que ela possui uma definição única e clara. Mas palavras não são estruturas definitivas. Uma palavra pode ter significados ilimitados e até mesmo opostos. A linguagem se metamorfoseia ao longo do tempo e as palavras assumem significados diferentes, a depender dos seus contextos. É possível que você encontre tantas definições de fé quanto há pessoas para defini-la. Tente perguntar por aí, qual a tua definição de fé? Então ela faz essa pergunta já, né? Apenas para você ter uma ideia de alguns dos usos possíveis da palavra fé, procure-a em um dicionário de português tradicional. Bom dia, Juscelane. Muito provavelmente, ele incluirá na definição termos como dogma, religião, fundamentalismo, doutrina ou indoutrinação, confiança, convicção, insight espiritual, apenas para nomear alguns. As pessoas fazem afirmações fortes sobre a fé, como fé sem dúvida conduz à arrogância moral, ou se não tiver fé inabalável em Deus, irá para o inferno. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? O Steller está ali mandando um recadinho. Agradecer a Retrateria, que é a Ana Paula, né, da Retrateria, que me mandou mensagem sobre estudos sobre o luto. Ah, que bacana. Margarete Vieira, bom dia. Estudo sobre o luto, o livro tibetano dos mortos, né, dá uma boa noção sobre isso. Algumas pessoas sentem que aqueles que afirmam ter fé estão enganando a si mesmos. Essas pessoas equiparam fé ao desempoderamento, que advém de cegamente entregar poder de decisão a uma figura de autoridade. Para outros, a fé é a expressão máxima da consciência humana e transporta-nos para além das insignificantes preocupações da vida mundana. Fé é confiar, né? Fé é confiar. Para mim, é preciso, mesmo quando tu não vê que as coisas estão dando certo, assim, tem momentos na vida que não dá. Já passei por isso, né? Não faz muito tempo, esse ano ainda, em que não acreditava em mais muita coisa, assim. E mesmo assim, todos os dias, né? Ia ali no oratório ali e confiava nos ensinamentos. Disse, olha, tô acreditando, eu confio nos ensinamentos, não vou deixar de confiar. Pode cair o mundo, não vou deixar de confiar. E mantinha aquilo muito claro, assim. São só obstáculos. E aí, daqui a pouco, todos os obstáculos se dissolveram e o mundo começou a brilhar novamente. Pá, maravilhoso. É maravilhoso. Mas tem que acreditar. Mas também tem uma coisa, né, gente? Acreditar e ficar só sentadinho, paradinho, não vai funcionar, né? Tem que fazer por si. Refletindo, você pode notar que usa o termo fé de diferentes modos.
Mas perceba também que esses variados usos têm uma coisa em comum. Eles refletem o desejo de encontrar tranquilidade em um mundo que não oferece garantias. Bom dia, Noelci. Então, fé é isso, né? Encontrar tranquilidade em um mundo que não oferece garantias. O mundo é incerteza, né, gente? O Rubem Alves fala isso, né? Tem uma poesia do Rubem Alves que é sobre gaiolas, né? Então a gente procure aí depois. Até inclusive por muito tempo achavam que era do Dostoiévski, essa poesia do Rubem Alves, depois, né? Passaram para o português. Não atribuíram ao russo. Até porque é uma insensatez. Até por causa da fala da ver que era do Rubem Alves. Vocês conhecem essa poesia do Rubem Alves, Gaiolas? Sobre vazios e voos? É sobre isso, sobre as incertezas. Linda poesia, né? Quem quiser publicar aí no chat agora, conseguir fazer um copy-colle, ela é bem curtinha, daí eu posso ler para todo mundo. Ela é muito linda. Você acha que seria sequer possível viver em um mundo sem fé? Não tem como, gente. Uma vez que nós contamos com o mundo ao nosso redor, para mim parece que não temos outra escolha a não ser ter fé. O falecido professor budista Chinken Norbu Rinpoche conectou a fé à natureza da existência quando ele disse: vacas têm fé em grama. Essa afirmação pode soar simplista à primeira vista, mas suas implicações são profundas. Você não pode retirar a fé da equação de sua condição relativa de ser terrestre. O fato de depender do mundo no qual vive é o que mantém você vivendo em fé, e não há escapatória quanto a isso. Olha, entrou o Conde Drácula. Drácula Conde. Sensacional. Entrou o Conde Drácula. É perfeito. O Dharma é isso, né, gente? Atinge a todos. Considerando a multiplicidade de definições que encontramos sobre fé e quão crucial ela é para a nossa existência, a fé é digna de profunda consideração. Aí ela diz aqui, o fim da fé? Ela faz uma pergunta. Se até o Drácula está precisando ouvir o Dharma, gente, é porque a coisa está complicada. Aí foi, né? O boi para as cordas. O fim da fé faz essa pergunta. Em um determinado momento, depois de longo período explorando a fé por meio da minha prática e estudos pessoais, decidi levar a minha investigação para o mundo e ver o que os outros pensavam a respeito. Rapidamente, aprendi que quando eu descrevi o tema do meu ensinamento usando a palavra fé, ninguém se interessava. Inclusive, uma vez, quando eu estava conduzindo um programa online sobre fé, alguém escreveu na caixa da conversa: essa era exatamente a mentalidade que minha avó tinha. Foi como se, ao simplesmente pronunciar a palavra que começa com F, eu houvesse insultado sua inteligência. Para ele, a fé não poderia ser outra coisa que não antiquada e retrógrada. Notei, por sinal, que a palavra que começa com F geralmente também não cai muito bem em conferências budistas. Mas realmente é muito corajoso escrever sobre fé, né, num tema budista, eu acho. Ninguém colocou a poesia do Rubem Alves aí, mas vocês também eu vou te dizer, hein? Aí eu leio para todo mundo, senão eu vou procurar aqui na internet aqui, e já leio. Tem problema também. Que gente, olha só. Queria terminar hoje com ela. Pronto, já achei. Que é rápido o negócio. Vou terminar com ela. Olha só essa poesia. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram.
É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que eles não são. Então essa aí é a poesia do Rubem Alves. Ah, não cola? As gurias disseram a Grazi e a Raquel que não conseguiram colar. Não, tudo bem. Então é bom saber. Então quando eu fizer essa pergunta de novo, já sei a resposta. A gente tem que se lançar no vazio, gente. Meditar é se lançar no vazio. Meditar é uma prática para se lançar no vazio. A gente, quando está meditando, a gente procura estruturas internas que nos ancorem. Tipo uma imagem, um som, um cheiro, um gosto, um pensamento, uma lembrança, uma sensação. Aí às vezes a gente tem uma sensação prazerosa, às vezes não. A gente está sempre buscando coisas que vão nos ancorando. Mas a gente tem que ter a coragem de não buscar isso, ou simplesmente não se apegar a isso, qualquer coisa que surja. Não se apega. Surgiu uma sensação prazerosa, uma sensação de paz, de tranquilidade, ou às vezes uma vontade até de quase chorar de tanta felicidade. Tu vai deixando passar aquilo. E vai observando a tua respiração. Vai chegar um ponto que a respiração também tu vai parar de observar. E vai deixando passar aquilo. Vai deixando passar as luzes que surgirão. Porque surgirão luzes, deixa passar essas luzes. Surgirão dúvidas, deixa passar as dúvidas, excitações, ansiedades, cansaço, dor. Vai deixando passar, vai deixando passar. Até que então a gente se lança nesse vazio. Sem asas. Sem saber que pode voar. Aí a gente se lança nesse vazio que é a própria mente. Só que quando tu te dá conta, não há alguém que se lança nesse vazio, porque tudo é a própria mente. Esse vazio é a gente mesmo. E a gente fica naquele estado, naquele lugar. A primeira vez que isso acontece dá muito medo. A primeira vez a gente se solta no vazio e volta correndo para algum lugar que nos ancore. Mas às vezes a gente deixa de se levar assim. E aí a gente se faz a pergunta, e por que não? Por que não se deixar? O que pode acontecer? E se eu tentar um negócio novo? E se eu tentar uma ideia nova? E se eu explorar um estudo novo? Uma relação nova? Uma cidade nova? E por que não? Uma vida nova, uma religião nova, uma filosofia nova, uma profissão. A coragem de se lançar no vazio não é que a gente perca todas as estruturas, elas estão todas ali. Só que agora é tu que comanda as estruturas e não as estruturas te comandam. Tu pode usar as estruturas, todas, porque tu quiser. Tu comanda. Feita essa prática analítica, testem isso, sem medo. Que os méritos desse nosso encontro e dessa nossa prática analítica se expandam e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Certo? Bom início de semana. Se lancem no vazio. Uma boa segunda para vocês e até amanhã. Quem tiver dúvida sobre a prática, me chama, gente. Ok? Ah, eu não estou conseguindo, não estou entendendo o que tu está falando aí. Certo?